Nada é mais poderoso do que desaparecer no momento certo. E ao contrário do que muitos pensam, não é fraqueza, não é desistência, não é fuga, é domínio, é coragem. É a arte de proteger aquilo que ninguém vê, mas que sustenta tudo em você, sua paz interior. Quantas vezes você ficou em lugares que já tinham terminado, em conversas que só desgastavam, em relações onde sua presença era apenas obrigação? Quantas vezes você se manteve ali, preso, por medo de decepcionar, por orgulho, ou simplesmente porque não sabia como sair? A verdade é que insistir onde já não há vida é como segurar fogo com as mãos. Você queima aos poucos e nem percebe, mas retirar-se a tempo é um ato silencioso de grandeza. É dizer: eu não preciso vencer essa batalha, porque já entendi que ela não merece minha energia. O estoicismo sempre nos lembrou disso. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é não se assemelhar ao injusto. Ou seja, às vezes sua maior força não está em reagir, mas em se afastar. É sobre isso que vamos falar hoje. O poder de desaparecer no momento certo. Como aprender a se retirar sem culpa, como usar o silêncio como escudo e como encontrar no vazio não um buraco de dor, mas um espaço de renascimento. Poucas pessoas têm coragem de aplicar isso. Mas se você ficou até aqui, é porque algo em você pede esse respiro. Então, já no começo, eu te convido. Escreve nos comentários: hoje escolho desaparecer com intenção. Esse é o seu compromisso com a calma. E se você sente que precisa desse tipo de conteúdo para se fortalecer, inscreva-se no canal e ative as notificações. Você não está sozinho nessa busca. Agora, respira fundo e vamos caminhar juntos por esse caminho de desapego e poder silencioso. 1. A arte de retirar-se a tempo. Quantas vezes você sentiu que estava forçando sua própria presença em um lugar? Não era mais por vontade, nem por amor, mas por medo de ser visto como fraco. O coração cansado, a mente saturada, e mesmo assim você ficou, como se abandonar fosse uma derrota. Mas há uma diferença profunda entre fugir e escolher retirar-se. A fuga nasce do medo. A retirada consciente nasce da lucidez. Quem foge, corre atrás de um alívio momentâneo. Quem se retira, constrói espaço para respirar, refletir e se reconstruir. Epicteto dizia: a liberdade está em não depender do que não controlamos. Em termos simples, isso significa que permanecer preso a situações que já perderam o sentido é escravidão. E se retirar delas é abrir a porta da própria liberdade. Pense no silêncio não como ausência, mas como presença diferente. Às vezes, calar é mais forte do que responder. Desaparecer é mais sábio do que permanecer. E o vazio que isso cria não é fracasso, mas terreno fértil para que algo novo surja. Imagine um rio poluído. Enquanto continuamos jogando mais lixo nele, ele não tem tempo nem espaço para se limpar. Mas quando paramos, quando deixamos a corrente agir, a água aos poucos encontra de novo sua clareza. Assim, é você quando decide se retirar antes de se destruir. E essa clareza abre caminho para algo ainda mais poderoso, que muitos temem enxergar, mas que guarda um segredo transformador. 2. O poder do vazio. Pouca gente percebe, mas o vazio não é ausência. Ele é uma declaração silenciosa. Quando você se retira de uma relação que já não respira, de um projeto que só consome, ou de um ambiente que seca sua energia, você cria um espaço que fala por si mesmo. Esse vazio incomoda. Ele mostra quem realmente sentia sua falta e quem apenas se acostumou com sua presença. Ele revela dependências escondidas, expectativas que nunca foram suas, pesos que você carregava sem perceber. Sêneca escreveu: se não souberes viver só, também não saberás viver entre os homens. Isso revela que, sem suportar o vazio,
você nunca experimentará o valor real da presença, pois é no silêncio que o coração se revela. É ali que você descobre o que é essencial. Pense em uma sala sempre cheia de vozes. Enquanto todos falam ao mesmo tempo, você não escuta nada de verdade. Mas quando o barulho cessa, até o menor som se torna claro. Assim funciona com a vida. É a ausência que realça o que realmente importa. Esse vazio abre espaço para novas histórias, novas escolhas, um novo fôlego. É um terreno silencioso, onde sua força germina. E quando você consegue sustentar esse silêncio, começa a enxergar algo ainda mais radical. A possibilidade de desaparecer, não apenas para se proteger, mas para se transformar. 3. Desaparecer para renascer. Vivemos em uma cultura que exige presença constante. Estar sempre online, sempre disponível, sempre mostrando que estamos produzindo. Mas essa presença ininterrupta não é vida, é desgaste. O ato de desaparecer, quando carregado de intenção, é um gesto de coragem contra essa tirania da exposição. Não se trata de se isolar do mundo, mas de se afastar o suficiente para recuperar a si mesmo. É como colocar a alma para respirar depois de longos dias embaixo d'água. Marco Aurélio dizia: o homem busca a solidão na natureza, mas pode encontrá-la dentro de si. Em termos simples, a solidão não é punição, mas caminho para autoconhecimento. É nesse espaço silencioso que você enxerga suas próprias feridas, que começa a curar cicatrizes e que encontra clareza para seguir em frente. Imagine a terra após uma colheita. Se ela fosse forçada a produzir sem descanso, logo se esgotaria. Mas quando é deixada em repouso, quando recebe o tempo de que precisa, ela volta mais fértil, pronta para dar frutos ainda mais fortes. Assim também acontece com você. Ao desaparecer, você cria espaço para florescer de novo. E esse renascimento, que brota do silêncio e da pausa, ganha ainda mais relevância quando pensamos no mundo em que vivemos hoje, cercados de telas, notificações e vozes que não cessam. 4. A retirada no mundo moderno. Nunca houve um tempo tão barulhento como o nosso. Estamos conectados o dia inteiro, consumindo informações, opiniões e comparações que não cessam. A sensação é de estar sempre devendo presença, como se desligar fosse um pecado. Mas justamente nesse cenário, retirar-se se torna um ato de poder. Não um poder agressivo, mas uma rebeldia serena contra a avalanche que tenta nos arrastar. É escolher estar presente para si, mesmo quando todos esperam que você esteja disponível para o mundo. O afastamento digital não é fuga, é equilíbrio. É a chance de recuperar a liberdade de pensar sem interrupção, de sentir sem distrações, de existir sem a pressão de performar. É a pausa que devolve clareza à mente e leveza ao coração. Marco Aurélio escrevia em seus diários: reserve tempo para si mesmo. Uma orientação simples, mas que se torna quase impossível em tempos de hiperconexão. E, no entanto, é justamente esse tempo reservado que protege a sanidade e mantém viva a chama da autonomia interior. Imagine um celular ligado sem parar, sem nunca ser recarregado. A cada notificação, a bateria se esgota mais rápido, até que, sem energia, ele apaga de repente. O mesmo acontece conosco. Sem a retirada consciente, o corpo continua, mas a alma desliga. E é nesse ponto que aprendemos a lição mais profunda. Desaparecer não é um sinal de rendição, mas de inteligência e domínio sobre si mesmo. 5. A lição de desaparecer. Desaparecer não é fraqueza, não é desistir, não é entregar os pontos. É inteligência. É domínio do momento. É saber que, às vezes, o silêncio é mais forte do que qualquer reação imediata. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. Em outras palavras, quando você solta o que não controla, encontra liberdade.
Ao se retirar de uma discussão sem fim, de uma provocação sem propósito, você mostra que seu valor não depende de provar nada a ninguém. O silêncio é a resposta que corta mais fundo do que 1000 palavras. Porque ele não gasta energia, não alimenta o conflito, não reforça o jogo de poder. Ele simplesmente mostra que você não está preso ao teatro que os outros esperam que você represente. Pense em uma chama que precisa de ar para se manter acesa. Se você se afasta, se não sopra mais, ela se apaga sozinha. Assim acontece com muitas situações. Sua ausência desmonta o que parecia inquebrável. Desaparecer, então, é uma pausa estratégica. É preservar sua dignidade quando tudo ao redor tenta arrancá-la de você. E quando você retorna, volta com serenidade, com clareza, com impacto multiplicado. Esse é o segredo. Desaparecer não é o fim. É apenas o intervalo que prepara a sua volta. E na volta, você já não é mais o mesmo. E é nesse ponto que tudo se encaixa, abrindo caminho para a conclusão desse aprendizado. Desaparecer no momento certo não é um gesto de fraqueza. É uma estratégia silenciosa de poder. É dizer a si mesmo, eu escolho a paz em vez do desgaste. Eu escolho preservar minha força para quando ela realmente importa. Ao longo deste caminho, vimos que se retirar a tempo não é fuga, mas coragem. Que o vazio não é ausência, mas espaço fértil para o renascimento. Que desaparecer é pausa carregada de intenção. Que no mundo moderno, a retirada se torna um ato de liberdade contra a avalanche de vozes. E que a verdadeira lição é simples. O silêncio pode ser mais forte do que qualquer reação. Agora, imagine aplicar isso no seu dia a dia, em uma discussão que não leva a lugar algum, em um ambiente tóxico que insiste em roubar sua energia, em uma provocação que só quer arrancar de você o pior. Se retirar pode ser a resposta mais sábia. Então eu deixo um desafio para você. Experimente praticar isso hoje, antes de dormir. Escolha uma situação onde você normalmente reagiria e simplesmente não reaja. Retire-se, respire, deixe o silêncio falar por você. E se essa mensagem tocou você, escreva nos comentários. Eu me retiro para voltar com mais força. Compartilhe este vídeo com alguém que está lutando em silêncio e precisa desse lembrete. E se ainda não está inscrito, inscreva-se agora e acompanhe os próximos conteúdos. No próximo vídeo, você vai descobrir como blindar sua mente contra críticas silenciosas. Porque você não está sozinho nessa busca. Existe uma comunidade inteira caminhando ao seu lado, aprendendo a transformar dor em clareza, peso em força e silêncio em poder. Lembre-se, desaparecer não é sumir. É preparar-se para voltar com mais luz.